o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude, a gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida e assim ele vai ganhando mais minutagem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas informações do Mengão, que já está se preparando, vai chegar a 100% para esse jogo importante do final de semana contra o Corinthians. Lembrando que a partida será lá no Maracanã, o terceiro jogo do Mengão ali no Maracanã, né? Terceiro jogo num curto espaço de tempo. Enfrentou o Juventude, depois o Vasco, né, no mando do Vasco, porém no Maraca, e agora contra o Corinthians também no Maracanã. É isso que veremos no final de semana. E lá no SBT Esportes Rio, a imprensa carioca analisou, trouxe as últimas informações, bastidores do Flamengo, a provável escalação, tudo que você precisa saber, você vai acompanhar a partir de agora. Então deixa o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu vi, deixa ele. 3-0. Deixa ele, deixa. Vamos lá, o Vene Casagrande, o Flamengo teve treino aberto hoje em preparação para a partida contra o Corinthians, domingo no Maracanã. O Flavinic tava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho. Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram para o gramado e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na segunda colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, isso é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo, então, fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado. E aí, assim, o time está pronto para o grande clássico de domingo das duas maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda. Sabe tudo! Isso é Flávio Vinic. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso para uma sexta. Você gosta de chuvinha, eu adoro. Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Vinic, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento. Ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Um público maravilhoso, é esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece. E a gente está falando de um jogaço, né? As 2 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. E tem tudo para ser, de fato, um bom jogo. Então, só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude. A gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá para trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu para ver que o Pedro está muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito São bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou ou menos. 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos acho os jogos bom, que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba,
Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já está chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo. Eu vi que ele falou. O quê? Tá chegando a hora do Pedro ser titular. Eu acho que ainda não tá na hora, não. Eu também acho que não. Inclusive, eu acho que uns 20 joguinhos, porque esse negócio de minutagem tá muito perigoso, hein, Vene Casagrande? Na seleção Foi brasileira. grave também. Não é, ô Pedrosa? Você escuta o que a gente tá falando Vocês pra não vão você. se calmar, hein? Não, mas agora, falando sério, É mais fácil ser calmar que o Pedro, Não. porque o Pedro faz gol pra caramba. Agora, pô. falando sério, talvez, pra essa partida, eu não consigo. Tô falando sério agora. Ele entrar cansado, com os jogadores cansados, não é melhor? Ele entrar no segundo tempo? Neste jogar momento, os 45 você tá falando? minutos finais com Pode o ser. adversário cansado? Não acho nenhum problema. Talvez seja esse há uma coragem, né? Exato. A questão que dá uma facilitada pro jogador, até mentalmente, porque é um momento. Ele me parece ser um garoto com mental bem forte, Bem né? forte, é, pô. Porque às vezes eles voltam com uma certa insegurança na lesão. E qualquer coisa que aconteça no jogo faz eles andarem algumas casas pra trás, mentalmente falando. Eu acho que não fisicamente. Fisicamente, ele vai ganhar ou começando ou entrando. Ele vai jogar talvez os mesmos minutos controlados que o departamento, todo mundo vai pensar. Mas eu não tinha pensado por esse lado, realmente entrar com o pessoal mais cansado, né? E eu acho que até muda o próprio lado mental do jogo. Não só o Pedro é um grande jogador, mas vou dar um exemplo aqui. Quando o Pedro entrou contra o Vasco, eu achei que ia dar ruim. Você Eu achei que ia dar não ruim. conta Inclusive, isso pra quase ele. deu. Quase deu. Eu tenho certeza. Assim, Porque o Léo Jardim fez milagre. a hora que o Pedro entrou, eu falei, é a nossa morte. Ele é muito diferente, cara. Assim, você tava no Maracanã, você vê a forma como ele joga sem a bola. Ele entende muito de futebol, cara. Ele evoluiu muito a parte tática dele, muito mesmo. Sorte que o Léo Jardim tava lá. É o que Sorte ele não, falou, competência, ele é goleiro de seleção brasileira. Assim como o Pedro é atacante de seleção brasileira, o Léo Jardim é goleiro de seleção brasileira. Eu concordo. Não é nenhum absurdo você botar o Léo Jardim como terceira opção hoje no gol da seleção. Ele levou o Bento, ele no caso o Dorival, né? Tava levando o Só Bento. porque joga o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque joga com o Cristiano Ronaldo. Porque eu não gosto desse negócio de Cristiano Ronaldo ligando pros outros. Não, querendo botar jogando pé na junto. calçada da fama. Nunca jogou no Maracanã. Eu sou a favor. Como é que vai botar ele é pé o na Cristiano calçada da Ronaldo. Cara, ele é o Cristiano. Mas Se ele ele vier tem- aqui ao SBT, Nunca jogou. eu quero botar meu pé aí na Aqui calçada é do só o SBT. Silvio Santos. pô. Ele acha que é quem aqui? Nunca jogou no Maracanã. Pedrosa, é o Cristiano Ronaldo. O Maracanã, beleza, vem. É o quanto antes. Nenê é muito maior que o Cristiano Ronaldo no Maracanã. No Maracanã, com certeza. Não. Eu sou maior que ele. Obina, muito maior. O Louco Abreu também. Também. Olha aqui, e já tem os pés, todo mundo já... O Obina tem também? Não. Não sei. Não, Obina não mas sei. o Nenê tem e Deveria o Louco tem também. Vocês acham que combina, gente? Não. Hashtag SBT Esporte Rio. Você acha que o Cristiano merecia ter os pés na calçada da fama do Maracanã? O Maracanã é um palácio do futebol. Claro. Né? Imagina que ali é um lugar onde, né? Olha, é um lugar a nível mundial. Por mais que você não tenha jogado. Posso só trazer uma grandes caras informação podem para ser pisar lá. justo? Ah. Porque isso não partiu do consórcio do Maracanã. Isso partiu de um representante da família dele ligando para o consórcio do Maracanã, dizendo que o Cristiano Ronaldo gostaria de fazer isso. Pra aparecer. Só pra aparecer. Pra aparecer. O consórcio Ele quer aparecer. O consórcio se colocou à disposição. Eu tô sendo justo para não parecer que nós, aqui do consórcio Maracanã, do Rio de Janeiro, ligou para o CristianoRonaldo. Não foi. Porque assim, brincadeiras à parte, é até estranho mesmo, porque o cara nunca Ele jogou quer aqui. aparecer, Vene. Só tem um que jogou no Maracanã e foi campeão. Por causa do Messi. Ele precisa fazer isso para aparecer? Ele tá fazendo. Não precisa, Ele cara. tá fazendo. É o sonho dele, Nunca cara. jogou no Maracanã. Vai estar o pezinho lá. E cadê a foto do Cristiano Ronaldo jogando no Maracanã? Não tem. Vai ter que usar IA. Gente, é o Cristiano Ronaldo. Vai ter que usar IA. Vocês são loucos. Vai ter que usar inteligência artificial. Vocês acham que ele merece os pés na calçada da fama do Maracanã? Inclusive... Tem vários pés maravilhosos eternizados lá. O JVzinho botou, Pedrosa não deixa o Messi de lado. Que já foi campeão no Maracanã. E ele tem os pés já lá, não? Tem, acho que tem. Eu acho que não. Eu acho que teve Não, uma ele nunca homenagem foi a ele botar. quando ele veio Você aí. acha que se ele fosse lá, tu não estaria lá agarrando ele? Com certeza. Então, ele nunca foi lá botar o mas pé. ele foi campeão. Mas então, e ele também tá metidinho. Não. Porque Ó. ele poderia ter ligado, não é?
Você vê como ele tá foi metido. vice no Maracanã. Ele não faz questão. Não faz questão. Isso aí, Vene. Isso O aí. cara tô faz, contigo. a gente precisa valorizar É isso, isso cara. mesmo. Nunca Agora eu jogou tô no com o Vene Estamos falando do Casagrande. maior jogou. atleta do futebol. Atleta, não tô falando maior jogador não, tá? Olha ele aí, ó. Como é que era o nome do amigo do Renato Gaúcho? Que fingia que era jogador e não era? Essa história que entrou na boate falando que era o Renato. Então tá aí, né? Vamos começar por essa polêmica no final do jogo. Ó, sou um dos grandes fãs do Cristiano Ronaldo. É espetacular, um jogador impressionante, né? Carreira impecável. Porém, não faz nenhum sentido. Não tem lógica nenhuma o Cristiano Ronaldo ter o pé na calçada da fama lá do Maracanã. A não ser que, sei lá, criasse e fizesse um amistoso entre Brasil e Portugal, por exemplo. Aí sim, o jogo no Maracanã faria sentido. Porém, de resto, pra mim parece uma ideia muito estranha, né? Muito mirabolante. Não vejo muito sentido, porém seria um grande marco, ainda mais para quem já fez o tour no Maracanã. Para quem ainda não fez, tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro e fazer, recomendo, é incrível, espetacular. Tem a camisa do Pet, do Zico, do Adriano, Ronaldinho, enfim, uma infinidade de craques ali. Pelé, tem chuteira, tem a rede, tem vários acessórios ali da história do futebol. Muito bom, por sinal. Bom tour do Maracanã, que vale a pena. Certamente com a pisada lá, com a réplica ali, com o pé do Cristiano Ronaldo, certamente ficaria ainda mais atrativo aquele tour pelo Maraca. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações e o Mengão já se prepara para enfrentar o Corinthians no final de semana. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!